escola para todos, ela como eu falei, ela não é só abrir a porta, mas ela tem que abrir a porta e dar condições iguais de acesso a essas oportunidades. A gente lutou muito, eu participei muito da luta para que a gente tivesse mais educação infantil, para diminuir essas desigualdades na entrada no ensino fundamental. Só que hoje a gente percebe que já na educação infantil, a criança já entra com desigualdade de condições. E a beleza desse projeto é que ele ataca um problema muito grave, que é a criança entrar na escola já com uma defasagem muito grande do domínio da linguagem. Então, esse domínio da linguagem, quer dizer, a gente viu aqui um vídeo que a professora está lendo a história, e a gente percebe como é diferente a participação das crianças. Quer dizer, uns têm muito mais domínio da linguagem e outros não. É muito diferente isso. E um projeto como esse é muito importante para equalizar as oportunidades educacionais. Né? Quer dizer, não somente as oportunidades, mas a utilização dessas oportunidades. Quer dizer, eu entro em condições iguais para utilizar essas oportunidades que cada vez são maiores, a gente está expandindo a educação infantil. Mas não basta só isso. Bem, e poderia falar outras coisas sobre esse projeto, mas que eu gostei de chamar que é um problema invisível, quer dizer, a gente ainda não se dá conta muito bem disso, e tem que dar conta. Mas o que eu gostei muito também disso, e que a gente viu ontem na palestra da noite, é que as universidades têm cumprido muito pouco esse papel de desenvolver instrumentos, possibilidades, tecnologias nesse sentido. Mas a gente tem um laboratório que faz isso, fora das universidades, fora de governo, que faz isso. A gente tem muitas iniciativas voluntárias, setor privado, filantrópico, que às vezes desenvolve possibilidades que o poder público, na sua ligeireza, não tem condições. Só que a gente tem uma dificuldade de fazer com que isso ganhe escala. Então, o outro aspecto importante que eu gostaria de ressaltar aqui dessa experiência é que ela, quer dizer, embora o aprender linguagem tenha nascido num laboratório, não ficou na proveta, não ficou preso numa proveta. Ela ganhou escala numa rede pública. Bom, então eu quero aproveitar esse aspecto para concluir, talvez deixando uma pergunta aqui para todos nós. Como que essas experiências tão inovadoras que estão aqui podem virar política pública? Né? Eu fui secretário municipal de educação, secretário de Estado de Educação, e o maior sofrimento é esse. Como que uma joinha, uma beleza de uma ideia, de um projeto que funciona numa ilha, digamos assim, como que ele ganha escala? Né? Como que a gente pode fazer isso num país como o nosso, especialmente, que você quer ter um sistema nacional de educação, que tudo é fragmentado, né? E com as fragilidades que a gente viu na pesquisa, que é uma rede pública completamente frágil, né? Os coordenadores com pouca experiência. Quer dizer, como que nós podemos fazer com que essas experiências, que estão no germe da escola que nós queremos, elas possam se expandir? Bom, para finalizar mesmo, quem sabe o próximo 360 lide com esse tema, né, na próxima edição. Não aprender linguagens, tá? Eu acho que, para além de ser maravilhoso, a largada do ponto é chave. Não só a experiência de literatura demonstra que esta fase é certamente definitiva para o padrão de desigualdade que a gente gera na história da humanidade como um todo, né? E a gente precisa muito dar conta, na verdade, do ventre materno até a educação infantil. Ali se joga uma quantidade enorme dos nossos padrões de desigualdade, e isso, portanto, para uma realidade como a brasileira, assume mais relevância, mas a escolha de trabalhar a questão da linguagem de forma estruturada é vital para essa mudança que a gente está tentando construir. Né? E eu acho que, gente, o final da apresentação, quando tem o vídeo, além de ser maravilhoso, viu? O spoiler daquela menininha que já conhecia, era a única que já conhecia o livro, né? Se ela fica só perturbando os amigos, contando a história antes. Ela é essencialmente empreendedora, né? Ela está ali, vamos embora, quebrando tudo, destruindo, atrapalhando a vida da professora, mas assim, para isso, vocês, que não é um detalhe, que é para além do fundamental esforço que deve existir
ao longo de uma ambição de aprender ao longo da vida, de contar histórias, tá? Isso é fundamental da gente recuperar, inclusive na diversidade da nossa realidade brasileira, a força da contação de histórias, mas a Paula sublinhou uma coisa assim, trata-se de ler a história, né? Nessa fase, assumir quase a radicalidade desse esforço da leitura estruturada é vital para os desafios que a gente tem do ponto de vista de todas as mobilidades cognitivas e não cognitivas, socioemocionais que estão associadas nessa fase. Isso não é um detalhe, obviamente, eu sei do esforço inteiro de pesquisa, de estudo que tem em torno do Lavedou para poder chegar a isso, mas isso que parece um ato, que seria mais um ato, é uma opção metodológica que tem uma radicalidade que precisa ser incorporada no cotidiano das escolas públicas brasileiras, né? E, por vezes, se confunde, volto a frisar, a importância e a relevância da contação de histórias, do ato de contar histórias, com a possibilidade de desestruturar o sistema de contar histórias saindo da esfera da leitura. Não são contraditórios, os dois atos são importantes, eles são complementares, mas ele não pode um substituir o outro. Certo? E parte das nossas práticas pedagógicas, às vezes, subvertem a relevância dessas coisas estarem integradas e abrem mão da leitura estruturada. Tá? Eu acho que isso é fundamental na frase que está colocada, e ela dialoga com um ponto que o Binho sublinhou aqui, que é algo que eu acho que, desculpa, acho que é só para a discussão da política pública, tá? Que é a questão da formação inicial das universidades públicas e privadas. Ali era 100% da privada, mas 85% dos nossos professores são formados em escolas privadas, mas isso é a mesma coisa nas federais e nas estaduais, que é ainda a dificuldade de, na estrutura curricular da licenciatura de pedagogias, se ter um tempo relevante dedicado à didática. É muito curioso como a gente está nesta fase e o peso relativo de prática didática na formação inicial é muito baixo. Tá? Obviamente, a gente tem que estudar filosofia da educação, sociologia da educação, tem que estudar várias coisas, mas precisa aumentar isso porque a didática não pode ficar refém de um estágio, de alguns exemplos e da capacidade criativa e inovadora de cada professor. Isso é um desrespeito com o professor. Tá? Tem muita técnica por trás que a gente tem que dar conta dessa formação inicial para poder fazer isso. Então, acho que assim, parte da experiência, desculpa aqui, é fundamental. Acho que isso que foi tratado agora, só para fazer o vínculo com a gestão que a Paula trouxe, ter conseguido envolver os coordenadores pedagógicos e os ATPs, é estratégico porque o dilema, parte do dilema, é o dilema no problema da escalabilidade, é como é que você corresponsabiliza o sistema. Então não adianta resolver numa escola, nesse sentido, né? Óbvio que tem que resolver na escola, mas eu preciso corresponsabilizar o sistema e os ATPs estarem juntos com coordenadores pedagógicos, com capacidade, primeiro de entender o problema e as soluções propostas, e expandir isso para outras escolas passa a ser viável. Certo? A gente, novamente, um outro problema clássico da nossa escola pública é a secretaria e a escola em distância abissal e, por vezes, abrindo mão da potência que existe nas gestões regionais, abrindo mão ao ponto de vários diretores regionais serem puras indicações políticas sem nenhum vínculo com a questão pedagógica, a questão educacional, e você cria aqui um estamento da política rebaixada e perde a capacidade de corresponsabilização entre as estruturas. Certo? Eu acho que isso é chave para a gente...